Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Luiz Felipe, sou professor do Polo de Toledo, do Senai, e nós agora vamos resolver uma fórmula de Bhaskara no Codesys. Essa aula vai destinada ao pessoal de turma de automação semipresencial. Então vamos lá. Primeira coisa é se entender como se funciona a fórmula de Bhaskara e o porquê que nós estamos usando ela para programar o Codesys. Porque dentro da fórmula de Bhaskara existe uma lógica, certo? E o Codesys na indústria sempre é uma lógica aplicada, né? Ah, não pode entrar o motor porque vai estar atrelado com isso e tem que alterar duas bombas e enfim. Então nisso tudo nós temos que aprender lógicas, certo? Então a primeira coisa a se entender de todas essas lógicas, né, o que nós temos em Bhaskara, né? Quais são nossas entradas, quais são nossas saídas e qual que é a lógica no decorrer do processo. Essa fórmula é uma fórmula matemática e vamos usar blocos em ladder para poder resolver isso. Então vamos lá. Qual que é a fórmula de Bhaskara? B ao quadrado, né? O delta é igual a B ao quadrado menos 4, certo? Vezes A vezes C, certo? Essa é a primeira parte da fórmula de Bhaskara, onde eu vou achar o meu delta. Depois disso, eu tenho que x1, né? Porque a fórmula é que menos B mais ou menos raiz de delta é igual a 2 vezes A. Vamos fazer ela separada por parte aqui, que nós já conseguimos entender melhor o que nós vamos aplicar no CLP. Então x1, né, é igual a menos B mais raiz do delta, certo? Isso eu vou colocar entre chaves, porque eu tenho que dividir tudo isso aqui, dividido por 2 vezes A. Depois eu tenho x2, que é igual menos B, certo? Mais raiz de delta, certo? Raiz de delta dividido por 2 vezes A. Essa é a minha fórmula de Bhaskara. Agora vamos identificar o que nós temos que achar como entrada aqui. Eu vou pegar uma fórmula que eu já resolvi aqui. Vamos supor 2x ao quadrado mais 5x mais 2. Essa aqui é uma equação do segundo grau comum, certo? E essa equação é resolvida por Bhaskara, certo? Como nós vamos resolver ela? Quais são as variáveis de entrada que eu tenho? É a variável A, B e C, certo? Então eu sei que as minhas entradas são A, B e C, certo? Show de bola! Eu tenho que definir saídas agora. As minhas saídas são... Eu vou colocar o delta como saída, por quê? Porque o delta, se ele for número negativo, não existe x1 e x2. Porque nos conjuntos dos reais, né, não existe raiz de número negativo. Então, a saída vai ser delta, certo? E x1 e x2 são todas as minhas saídas. Como é que eu resolvo essa primeira conta, certo? Vamos calcular o nosso delta. O delta é igual a b ao quadrado, que é 25, menos, certo? B ao quadrado, que é a segunda variável aqui, que é o B, essa aqui é o A e essa é o C. Então, B ao quadrado, 25 menos 4 vezes 2, que é meu A, vezes 2, que é meu C. Então, 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. Né? 16. 25 menos 16 é igual a 9, certo? Deu até propositalmente número com raiz. Então meu delta é igual a 9. Agora eu preciso achar o x1. Como é que eu vou achar o x1? X1 é igual a menos b, que é igual a menos 5, certo? Mais raiz de delta, certo? Dividido por 2 vezes a é 4. 2 vezes 2, 4. Isso é igual, menos 5 com mais 3 dá igual a menos 2. Então vai dar menos 2 dividido por 4, né? Que isso é igual a menos 1/2 ou menos 0,5. Certo? x2 vai ser igual a menos b, né? Seguindo a fórmula, menos raiz de delta, que é 3, dividido por 4.
Isso vai ser igual a menos 8 dividido por 4, que é igual a menos 2. Então, quando nós resolvermos essa equação no Codesys, tem que nos aparecer esse resultado. Beleza? Vamos no Codesys. Codesys 2.3, tá, pessoal? É gratuito no site da Festo. Vou abrir um projeto, igual já foi ensinado na aula básica, né? Quem tiver dúvida, tem outro vídeo no canal da aula básica, certo? Então, beleza. Vamos já iniciar. Vou programar esse cara em Ladder. Beleza? Eu não vou definir as entradas e saídas aqui agora, porque tem muita gente que acha mais fácil definir no decorrer do processo. Então vamos fazendo, certo? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou inserir o bloco de exponenciação. O nome dele é XPT, certo? Quem não saber, eu vou só falar isso no primeiro, o restante eu vou fazer igual. Pode ser que pesquise outro bloco depois, mas enfim. No help aqui, quando você vai em procurar, certo? Você digita o nome do bloco aqui em pesquisar, ó, EXPT, ele aparece o bloco para você aqui, ó, e aparece como é formado o bloco. Se a primeira variável é chat e está elevado a 2, certo? O resultado da variável 1 é 49. Então ele eleva esse número à segunda opção que eu escolhi aqui. Pode ser a 2, 3, né? Elevado ao quadrado, ao cubo, enfim. Né? Então, no nosso caso, qual que vai ser a nossa primeira variável que nós vamos elevar ao quadrado, né? A fórmula já diz, delta é igual a b ao quadrado, né? Então, a primeira variável que nós vamos elevar ao quadrado é o b. Vai aparecer para mim declarar. Esse número não é booleano, é um número inteiro, certo? Então, essa variável vai ser um número inteiro. Marquei ela aí, sempre elevada ao quadrado, então a 2, certo? Logo, esse meu nome vai ser variável 1. É minha primeira saída e também tem que ser inteira, certo? Então, só organizando aqui nossa área de trabalho, eu vou deixar as variáveis de entrada separadas das saídas, né? Separadas nas variáveis internas, na verdade, certo? Que é um cálculo interno que eu só vou usar para complementar meu resultado. Então, beleza. XPT, b ao quadrado. Resolvi a primeira parte. Qual que é a segunda? Menos 4 vezes A vezes C, né? Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou Ctrl T, vou criar um novo bloco, certo? E existe um bloco de multiplicação chamado mul, certo? Só que ele só tem duas opções. Quando eu clico nesse bloco e aperto com o botão direito do mouse, ele aparece as opções. Insert at bloco, input, que é mais uma entrada. Porque, ó, notem, eu tenho menos 4, A e C, certo? Então, a primeira multiplicação vai ser menos 4, né? E lembre-se que se eu já multiplicar esse número como se fosse menos 4, no final eu só somo com o delta, porque o resultado vai ser negativo. Ó que interessante. Menos 4, né? Vezes A, que é uma variável inteira também, vezes C, que também é uma variável inteira. Agora eu vou pegar esses caras que eu vou organizar aqui em cima, né? Ctrl X, né? Pego aqui. Opa. Beleza, organizei. A, B, C, variáveis inteiras. E essa saída da minha multiplicação vai ser a minha variável 2, que também vai ser inteira. Vamos continuar? Vou dar outro Ctrl T, certo? O que esse outro Ctrl T vai fazer? Ele vai me dar o valor de delta, né? Então vamos lá. O que está precisando fazer para me achar o valor de delta? Eu tenho que pegar o b ao quadrado menos tudo isso aqui. Mas como já está o menos 4 aqui, eu vou somar ele. Então aqui tem um bloco de soma chamado ADD, que ele vai me somar a variável 1, né, com a variável 2. Esse resultado já vai ser meu delta, que também é inteiro, certo? Beleza. Vamos testar essa primeira parte, né? Eu vou colocar a modo de simulação aqui e já vou testar meu programa. Opa, eu tenho um erro aqui. Ó, ele tá me dizendo que ele não converte real para inteiro. Então deixa eu ver aqui aonde que é esse cara. Eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar essas variáveis minhas todas para reais, porque
o exponencial sempre vai sair número inteiro, só que quando eu diminuo um número pelo outro, multiplicação, né? Pode ser que também dê inteiro, mas não sei, ele deu algum erro por algum bloco não admitir número inteiro. Tudo bem, eu não vou caçar agora que bloco que é, mas tem um bloco desse aqui que não admite inteiro. Então beleza, vamos ver aqui. Agora deu certo? Vou habilitar o run. Tá, run. E a primeira coisa, qual que é meu A, pessoal? 2, certo? O B era 5, certo? E o C era 2 também. Né? Agora eu dou um Ctrl F7 para forçar os valores, certo? O meu delta deu 9. Lembra da equação? Delta deu 9. 25 e 16. Variável 1, 25 é a variável 2 menos 16. Então, está correto até agora. Agora esse cara vai ter que fazer um teste. Qual que é esse teste? Se o meu delta for negativo é menor que 0, certo? Eu não posso executar as operações de x1 e x2. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá no help, que existe um bloco chamado GT, né? E aqui ele mostra, ó, uma variável quando ela dá um resultado booleano verdadeiro ou falso, certo? E, por exemplo, ela resulta, se LD, que é essa primeira parte, for menor que 30, o resultado é falso, certo? Quando ela for maior que 30, o resultado é verdadeiro. Então, como é que nós vamos executar esse bloco? Nós vamos usar aqui o bloco GT, né? A entrada dele vai ser o delta, que é o valor que eu preciso comparar a 0. Então, quando ele for menor que 0, essa variável ela vai ficar falsa. Quando ele for maior, essa variável fica verdadeira, certo? Então, quando ela for falsa, ele não executa as contas, ele dá um erro, certo? E quando ela for verdadeira, ela executa todas as contas. Então, ela sai, vou colocar aqui o nome da variável maior, raiz não é negativo, raiz positiva, booleana, que, por exemplo, se nós vamos testarmos agora, né, com as mesmas variáveis, 2, 5 e 2 de novo, certo? Ele vai aparecer que essa variável fica ativa, certo? Então essa variável ativando, na hora que eu aperto F5, raiz positiva, né? E aí eu vou dar uma condição para ele calcular isso, beleza? Como que eu vou fazer isso? Ctrl T, vou criar outra linha aqui, certo? Eu vou colocar um bloco, um contato aberto, e o nome desse contato aberto vai ser raiz positiva, que significa que quando a raiz for positiva, ele fecha esse cara e permite executar as contas. Caso for negativo, ele mantém aberto e não executa as contas, beleza? Então vamos lá. Qual que é a minha outra fórmula? Vai ser aqui x1 é igual a menos b mais raiz de delta dividido por 2 vezes a, certo? Então agora aqui eu vou tirar a raiz de delta, né? Eu não lembro qual que é o cara que faz raiz, certo? Eu vou caçar esse bloco aqui no F2. Vamos tirar as estruturas, definições, blocos. Aqui é blocos que eu já tenho. Aqui, operador, vamos ver, SQRT, eu acho que é esse. Vamos procurar lá o que significa o SQRT. Aqui. Ó, SQRT. SQRT de 16 é igual a 4. Então ele já me dá a raiz quadrada, né, de cara. Então eu vou colocar aqui o nome desse cara de SQRT. Por que SQRT? Porque eu já quero descobrir primeiro a raiz, que é o primeiro que eu tenho que resolver. Porque notem que a fórmula fica mais fácil depois que eu resolvo a raiz, certo? Então vai ser a raiz de delta, né? Esse cara vai ser a minha variável 3, que também é real. Eu vou separar esse cara aqui pra cima. Isso, vamos organizando para ficar mais fácil de entender depois.
Beleza. Então eu sei que a minha variável 3 é a raiz do delta. Acabou. Né? Vou criar outro bloco paralelo aqui. Certo? Ou melhor, vou criar embaixo aqui. Só que eu tenho sempre que seguir essa raiz, porque ele não pode executar isso. Então essa raiz positiva, ele executa, senão não executa. Beleza, a raiz de delta agora vai ser um bloco de soma, né? Eu vou fazer em consequência aqui um bloco de multiplicação, né? Que seria o meus 2 vezes A, que já é minha variável 4. A gente tem que calcular também, né? 2 vezes A, então eu já faço aqui, variável 4. Então, beleza. O ADD vai ser o quê? Menos B, né? Mais ou menos a raiz de delta, certo? Então, meu menos B, certo? Mais, né? A raiz do delta, que é a var 3. Então, é só colocar a var 3 aqui, que o número vai ser positivo, certo? Eu já vou criar outro bloco aqui, que é para calcular o meu x2, para simplificar, outro ADD, que também é menos B, certo? Que vai ser a minha menos variável 3, vai ser ela negativa, certo? Variável 5, que vai ser real, e variável 6, que também vai ser real. Show? Beleza, feito isso, nós já temos o que? Nós temos a soma e temos a multiplicação e a raiz. Agora só precisa fazer a divisão. Vou colar outra raiz dessa aqui. Já vamos definir uma porrada só os dois blocos, certo? É soma. O que vai ser esse cara aqui? Menos B, certo? Mais a raiz de delta dividido por 2 vezes A. Então, menos B mais a raiz de delta vai ser a variável 5, certo? Dividido por 2 vezes A, que é a variável 4. Isso vai ser o valor do meu x1, que é real. E na outra parte é menos B menos a raiz de delta, que vai ser a variável 6, dividido por também pela variável 4, porque é 2 vezes A. Esse vai ser o meu x2, que também é real, certo? Eu vou colar esses caras ali em cima. Vou executar meu codesys, né? Ah, aqui ele tem uma opção errada aqui, ó. Eu coloquei AND, é ADD, tá? É bom vocês pegarem esses erros também. Então dou um login. Minha variável tá falsa, ele não calcula nada. Então eu vou digitar os valores de A. 2 é A, o B é 5 e o C é 2. Eu vou dar um Ctrl F7 e vou dar um Run. Ele deu que o meu delta é igual a 9, certo? A minha raiz deu true, então ele calcula tudo isso aqui. O meu x1 deu 2 e o meu x2 deu menos 4. Então o x1 tem alguma coisa errada no meu x1. Por quê? Porque a variável 5 menos 2, né? Olha o erro que interessante, né? Eu peguei a variável 5, ela é dividida por 2 vezes A. Também é dividido por 2 vezes A. Beleza? Pegar esses erros, pessoal. Vamos lá, testar de novo. Dou um login. Meu A 2, meu B 5 e meu C é igual a 2 também, certo? Ctrl F7, dou um F5. Agora sim, note que o x1 deu igual a 0,5, né? E o x2 deu igual a menos 2, certo? Então bateu as contas. Agora, quando que vai funcionar essa raiz positiva? Eu vou dar um login de novo, certo? Como é que eu faço para minha raiz ser negativa, né? É só aumentar o valor de C. Então eu vou colocar aqui 2, vou colocar aqui 5 também, e aqui eu vou colocar 30. Dou F7
5, aí a raiz é negativa, então ele só me dá o valor de delta. x1 e x2 é igual a 0, porque não existe raiz negativa. Beleza, pessoal? Espero que tenham aproveitado a aula e espero que pratiquem. Muito obrigado!